Economia e Negócios, com Ábido Filho. Ei, Ábido, bom dia. Ei, Fernanda, bom dia para você, bom dia para os ouvintes, tudo bem? Tudo bem, chegou a semana do julgamento dos royalties, né? Chegou a semana, Fernanda, semana importante para o Espírito Santo, né? A gente está falando aí, Fernanda, num recurso, né, que no ano passado ficou em 2 bilhões e 400 milhões de reais. Aí eu estou falando de números bem aproximados, tá? 1 bilhão e 400 para o governo do estado e quase 1 bilhão para os municípios, principalmente ali para os municípios de Presidente Kennedy, Itapemirim, Marataízes. São os municípios que mais ganham recurso com o petróleo e as participações, com os royalties e as participações especiais, né? E aí, Fernanda, está marcado para amanhã o início do julgamento, né? A leitura do voto da ministra Carmen Lúcia, que é a relatora, e aí vamos definir, vai ser decidido, né? Ou por uma nova redistribuição, ou pela manutenção do que está colocado hoje, né? Ou que é uma apuração que eu tenho de um pedido de vista por parte de algum ministro do Supremo Tribunal, que aí você não teria uma definição, mas você teria uma postergação dos efeitos da liminar que a ministra Carmen Lúcia soltou lá, deferiu lá em 2013, né, que é o que mantém os royalties como eles estão, como eles eram antes da lei aprovada em 2012 pelo Congresso Nacional, que na avaliação do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Espírito Santo, que produzem mais de 90% do petróleo brasileiro e que seriam os maiores prejudicados por essa redistribuição, é algo inconstitucional, né? Então, amanhã, muito provável que comece esse julgamento com a leitura do voto da ministra Carmen Lúcia, que você imagina, Fernanda, tem uma liminar de 2013, é algo que incomoda qualquer magistrado, né? Então ela quer fazer esse processo andar, né? Então provavelmente esse voto vai ser lido amanhã. Por que eu falo provavelmente, Fernanda? Porque tem muita coisa envolvida nessa questão dos royalties, né? Hoje mesmo tem uma conciliação, mais uma tentativa de conciliação marcada lá no núcleo de conciliação do Supremo Tribunal Federal. Se tiver um acordo ali, o que muita gente considera improvável, se houver um acordo, o julgamento não precisa acontecer, né? Porque você vai ter um acordo antes e é o que todo mundo queria que acontecesse, por isso, inclusive, que demorou tanto tempo, né? Então, assim, tem muita coisa por acontecer. Não é provável que saia um acordo hoje, lá no núcleo de conciliação do Supremo, e o provável é que a ministra Carmen Lúcia leia o seu voto amanhã. Que todo mundo não, né? Claro que a minha apuração é muito mais aqui no Espírito Santo. Uhum. Os advogados, a Procuradoria aqui do Espírito Santo acredita num voto pela inconstitucionalidade, que inclusive é o que baseou liminar lá de 2013, né? E aí, Fernanda, você tem assim várias nuances nesse processo. Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, juridicamente, eles vão pela inconstitucionalidade do processo e eles acreditam na viabilidade jurídica dessa tese, tá? Na visão deles, não existe argumento, porque os royalties, Fernanda, na Constituição, eles estão ali como você tem uma exploração de petróleo, uma indústria extrativa no seu território, né? No município, no estado e na União. Então, municípios, estados e União, onde tem essa atividade, eles recebem um dinheiro, né, para que caso aconteça algum problema, como a gente já viu acontecer em vários lugares, você tenha como reagir, né? É uma forma de você conseguir, você tem um bônus pelaquela atividade, que é uma atividade de alto risco, né? E uma forma de você, aconteceu alguma coisa, a gente tem o que fazer. Então, assim, a Constituição diz isso. Por isso, na visão dos 3 estados, é inconstitucional essa mudança de você tirar esse dinheiro da onde acontece a atividade para dar para onde não acontece a atividade, que é dar mais dinheiro para os estados não produtores. Então, assim, eles confiam muito nessa tese jurídica e é a opção número 1. Agora, Fernando, tem uma outra
uma outra situação que é muito poderosa e que sombreia todo esse caso, que é a situação do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, Fernanda, no ano passado, produziu 88% do petróleo brasileiro. O Espírito Santo produziu 5%, e a gente está falando de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Tá? O Rio de Janeiro, Fernanda, só o estado do Rio, pela conta do estado do Rio, não estou falando dos municípios não, né? Só do estado, a perda seria de 9 bilhões. 9 bilhões de perda. Então, assim, o Espírito Santo arrecadou ao todo, estado e municípios no ano passado, 2.400. Só o estado do Rio perderia 9 bilhões, pelas contas do governo estadual lá do Rio de Janeiro. Então, a gente está falando de muita coisa para um estado que é o segundo maior PIB do Brasil, terceira maior população e é o cartão postal do Brasil lá fora, né, Fernanda? No exterior. Assim, a ninguém interessa que o Rio de Janeiro, que já vem numa situação muito complicada politicamente falando e economicamente falando há muito tempo, a ninguém interessa inviabilizar o Rio de Janeiro, que é o que aconteceria caso o Supremo valide a lei que foi aprovada em 2012 pelo Congresso. Então, assim, você tem uma questão jurídica posta, mas você tem uma questão política e econômica do Estado do Rio de Janeiro que sombreia toda essa decisão, né? Ok, vamos tomar a decisão de redistribuir os royalties. Está tomada a decisão. No dia seguinte, o que você faz com o Rio de Janeiro? E aí, Fernanda, a gente está em um ano eleitoral, né? Tem uma eleição agora esse ano, eleições gerais. Então, assim, você tem guerra, você tem um ambiente que é muito volátil. Se você toma uma decisão como essa, você cria uma situação muito complicada. Sim, então, assim, isso tá cheirando a pedido de vista. Assim, a apuração que eu tenho, Fernanda, é justamente essa. É claro que, assim, o que pode acontecer também, e os procuradores do Espírito Santo acreditam nisso, o governo do Estado do Espírito Santo acredita nisso, que a tese jurídica que os produtores defendem, ela é muito sólida, a tese da inconstitucionalidade. Se o Supremo Tribunal entender assim, o plenário vota pela inconstitucionalidade e continua tudo como está. Agora, se o entendimento não for esse, você tem a questão do Rio de Janeiro que, com certeza, pesa nessa situação. E outra coisa, Fernando, tem a questão política também, né? Para a gente ir encaminhando aqui para o final, está quase chegando a hora do repórter CBN, tem uma questão política que é o seguinte: em 2012, Fernando, não tinha a margem equatorial, né? A margem equatorial é a nova fronteira do petróleo brasileiro, né? Que pega os estados do norte e do nordeste. Então, assim, você tinha um movimento muito forte no Brasil todo, nos não produtores como um todo, e entre eles os estados do norte e do nordeste do país, né? Que tem muita força política, tem muita gente morando ali, essa coisa toda. Agora você tem uma campanha exploratória, ainda não é de produção, uma campanha exploratória para saber onde tem petróleo, se tem petróleo, essa coisa toda, na margem equatorial. E uma campanha que todos os técnicos acreditam que vai dar em petróleo, e em muito petróleo. Então os estados do norte e do nordeste, que em 2012 não tinham essa expectativa, passaram a ter. Opa, agora que vai chegar a minha vez, eu vou diminuir minha parte no bolo, né? Então, assim, você também tem essa novidade, né, que é a possibilidade de muitos estados passarem a ganhar royalty e participação especial logo ali na frente. Agora, tem um ponto, né? É o logo ali na frente, não é agora. Então, isso também pode mexer nos pauzinhos. Enfim, Fernanda, não é algo simples. Tem negociação acontecendo hoje. Não é provável que saia um acordo hoje, tá? Mas pode ser que aconteça. Sabe como é que são essas coisas? Amanhã a probabilidade é que a ministra Carmen Lúcia leia o seu voto e aí a gente vai ter mais certeza do que vai acontecer com os royalties do petróleo, Fernanda e ouvintes. A gente acompanha e fica aguardando por esses e outros destaques, viu? Eu tenho um minutinho para o repórter CBN. Me fala essa história da Shopee com o centro de distribuição aqui. Vai anunciar hoje, Fernanda. Inaugurar hoje. É um centro de distribuição de mais de 6 mil metros quadrados em Viana.
A Shopee está, Fernando, numa campanha forte de aumentar a infraestrutura pelo país, porque a ordem é reduzir tempo de entrega, né? Que a guerra entre os marketplaces, as plataformas digitais, é menor tempo de entrega, concorda? Você prefere receber em um dia ou em um mês? Então, assim, todo mundo prefere receber em um dia. Então tá tendo a Shopee, né, que é uma empresa lá de Singapura, gigante, uma das maiores do mundo, está investindo forte para aumentar a sua estrutura no Brasil. E está inaugurando hoje um centro de distribuição, o primeiro aqui no Espírito Santo. Tinha hubs menores, tá, em alguns lugares aqui do estado. E hoje inaugura o primeiro centro de distribuição, que é uma estrutura de maior porte. Está inaugurando no Espírito Santo hoje, Paraná e no Ceará, que mostra que é um investimento de longo alcance, né? Tá falando de Nordeste, Sul. Perfeito. E aqui no Sudeste. Obrigada, Abdo. Boa semana para você, hein? Beijo. Beijo para você. Boa semana para nós.